Olá, pessoal, boa tarde para quem está assistindo agora ao vivo ou quando estiver assistindo também, você que vai ter acesso a esse conteúdo. Olá, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Dá essa pausa do cafezinho para a gente bater um papo. Aqui é o Guia da Sobrevivência no Mundo Corporativo, nosso programa quinzenal. A ideia é sempre trazer pessoas incríveis para falar de assuntos diversos, desde inteligência artificial, inclusão, sucesso, carreira. Também discutir um pouco sobre as coisas que trazer boas práticas no mundo corporativo, não só para inspirar as pessoas na sua jornada, mas também para ajudar a resolver aquelas coisas que às vezes a gente precisa de insight e nem sempre a gente tem por perto, ou a gente tem disponível, ou está passando pelo lado da gente alguém brilhante como o Zé Dias, que está aqui hoje para conversar com a gente sobre um tema que é um tema um tanto profundo, um tema que não dá para esgotar em 30 minutos, a gente nem tem essa pretensão, a ideia aqui é a gente fazer alguma coisa para fazendo a tradução livre aí, fazer com que a cabeça exploda, ou a mente, os pensamentos explodem, e a partir daí a gente tente buscar inspiração, leitura, literatura, o que quer que seja que faça com que a gente tenha acesso a um conteúdo sobre coisas que podem fazer com que nós nos tornemos humanos melhores. É óbvio, a gente ouve isso em toda parte, a gente tem ouvido coach, gente de autoajuda, conteúdo em tudo quanto é rede social, falando em como você pode se tornar um ser humano melhor. E isso não deixa de ser uma carona na filosofia, uma carona nos pensadores da antiguidade, uma carona numa discussão que é uma discussão muito antiga, uma discussão que acontece desde antes de Cristo, que fala em o que é uma vida que vale a pena ser vivida. O que é uma boa vida? Como é que o ser humano pode ser um agente de transformação, não só na sua própria vida, mas para as pessoas e para as organizações que estão por perto, que estão tendo contato com ele. E, obviamente, a ideia é que a gente não consegue chegar em profundidade, mas tendo gente como essas pessoas que estão vindo aqui conversar com a gente, fica fácil a gente pegar os insights, trazer essa discussão para um outro patamar, às vezes uma frase, uma experiência que é contada por pessoas como o Zé Dias, que está aqui, tem a capacidade de transformar a forma como a gente enxerga algumas coisas. Então, eu conheço o Zé há um bom tempo. O Zé, como eu estava falando aqui, sem querer jogar confete, é uma das pessoas mais brilhantes que eu tive a alegria de trabalhar junto, de ter por perto. Por onde ele passou, ele transformou as coisas, e o Zé não passou por poucos lugares. Eu conheci o Zé no Rio, eu passei quem me acompanha há um tempo aí, tanto nas redes sociais como na vida particular, sabe que eu passei quase 20 anos da minha vida no Rio, estou há pouco tempo em São Paulo. A gente se conheceu lá, depois o Zé foi para São Paulo. O Zé foi responsável por grandes transformações tanto no modelo de negócio, de precificação, no modelo, na forma como nós enxergamos hoje o mundo de bebidas no Brasil, mas também ele teve outras experiências, passou por várias indústrias, inclusive tocou operações, foi CEO, comandou organizações grandes, organizações multinacionais, tanto na China, no Canadá, nos Estados Unidos, ou seja, é um cara que rodou o mundo e conhece muito, é uma pessoa que eu sempre recorro quando eu estou com alguma angústia corporativa, quando eu preciso de inspiração, ou também quando eu preciso respirar um pouco mais, porque além de tudo isso, o Zé que eu conheci, que era o Zé, que entendia tanto da matemática e da dinâmica de mercado, também é uma pessoa, um ser humano incrível, um humanista, que tem uma concepção de mundo que deve inspirar a todos que estão ao nosso redor. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Maravilha, Jaimito. O bom de ser entrevistado por amigo é que eles contam essas coisas da gente, assim, que fazem a gente até se sentir importante e bacana. Então, obrigado, Jaime. A recíproca é muito verdadeira. Quando eu era menino lá na Ambev, no Rio, aprendi bastante também com você na área comercial. Bom que a gente se reconectou aí depois de
décadas aí, pô, distante, mas muito legal. Pô, primeiro prazer, obrigado por estar aqui, muito, muito legal. E acho que vale a pena abrir um pouquinho contando a minha história, né? Isso aí que você falou, eu tive uma passagem pelo mundo corporativo de muita sorte, né? Pô, passei por lugares incríveis, tive a oportunidade de fazer coisas incríveis e tentei retribuir essa sorte com um trabalho duro. E nesse trabalho duro, eu acho que essas experiências me fizeram não só crescer no mundo corporativo, mas viver coisas tão diferentes é você enxergar facetas do ser humano que são diferentes, né? Você enxergar momentos da tua vida, da tua história, que requerem aprendizados, inteligências, amigos, especialistas diferentes para você navegar e sobreviver no mundo corporativo, como é o tema aqui da questão, né? Então, pô, tomara que eu possa contribuir aí com um pouquinho dessas histórias para quem está nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui, Jaime. Sem dúvida, Zé. Zé, ponto de partida. Eu sei que a gente está cheio de conteúdo aí sobre liderança, sobre carreira. Você tem várias histórias para contar, inclusive a tua própria história de vida. Dá um livro, dá um filme, dá tanta coisa e a gente já falou sobre isso. Em breve, quero ter a alegria de estar contando essa história junto contigo em alguma palestra, em alguma empresa, em alguma organização. Mas ponto de partida para a gente aqui, Zé, que sempre foi um ponto das nossas conversas sobre essa ressignificação do sucesso, em como a gente olha. Muita gente tem me procurado ao longo dos últimos 4 anos para saber como é que eu fiz uma transformação tão grande assim na minha vida profissional, hoje trabalhando com educação, com palestra, escrevendo livros, essas coisas. Mas o ponto de partida, Zé, que eu queria trazer para a gente conversar sobre isso é sobre o tempo. Quando é que você parou e saiu lá daquela pessoa em busca do sucesso, aquela pessoa que entregava meta, pensava no longo prazo, fazia tudo que precisava ser feito para ser um profissional de sucesso e ser reconhecido, que você conseguiu e alcançou, e parou e falou, o que é que eu vou fazer com o tempo que eu tenho? O meu tempo, que é o maior ativo da humanidade, o maior ativo do mundo é o tempo, hoje o grande ouro, né? As empresas digitais hoje brigam pela nossa atenção e pelo nosso tempo, mas nós é que somos donos dele, e aí o que eu queria te perguntar, Zé, é quando é que você parou e falou assim, poxa, o que eu vou fazer com o meu tempo? Legal, cara. Eu ainda estou me perguntando, né? Eu acho que o barato é você encarar essa pergunta e essa pergunta ela nunca acaba, né? Você vai mudando o que você quer fazer com o teu tempo e as prioridades que você vai dando para isso. Mas eu acho que o grande ponto de virada, talvez, é que houve um momento, assim como a maioria das pessoas, onde eu estava numa luta que eu não me perguntava exatamente pelo que eu estava lutando, né? Eu só queria ganhar. Então, tive um início humilde, assim como o teu, que eu conheço a história também, Jaime. Então, estudei duro, trabalhei duro, para poder ganhar minha grana, curtir a minha família, poder ser um pai provedor. E, graças a Deus, eu consegui. Mas mesmo depois de ter passado aquele ponto onde eu era capaz de prover o mínimo para mim e para minha família, demorou muito para eu me perguntar por que eu estava fazendo aquilo, né? Eu só queria ganhar, eu só queria ser o melhor profissional possível, crescer o máximo possível nas organizações, e isso me alimentava. Conforme eu tinha sucesso nesse processo, aquele negócio me alimentava e você ia para uma coisa maior e maior e maior e maior, e essa é a vida do executivo. Você vai resolvendo problemas e vão te dando problemas maiores para resolver. E eu acho que é inevitável, quando esses problemas ficam tão grandes, que você comece a olhar para você mesmo, né? Você é o seu maior problema, né? Saber o que você quer fazer com o seu tempo, saber qual é o seu papel nesse mundão estranho que a gente vive, é a pergunta mais difícil, é a pergunta que tomou a vida de grandes filósofos, de grandes pensadores, e sem aqui querer me comparar com ninguém, mas em algum momento eu comecei a me perguntar, pô, o que eu estou fazendo, né? Tudo bem, sou presidente dessa empresa aqui, nesse país, isso é o que eu estou, mas isso, será que é o que eu sou? Pô, e o que é esse negócio que eu quero ser, né? Então, houve um momento que eu olhei para o meu próprio trabalho, olhei para aquilo que consumia uma parte importante do meu tempo e comecei a ter dúvidas se fazer aquilo era a coisa mais legal. E aí, no momento que eu comecei a perguntar isso, já aí abriu-se a caixa de Pandora, abriu-se um desejo, né,
por novas literaturas, por novas conversas, por uma nova abordagem do trabalho. E antes que alguém pense que eu tenho hoje uma conversa anti-mundo corporativo, anti-executivo, anti-trabalhador, isso não é verdade. Eu ainda sou um CEO de empresa, ainda trabalho duro, ainda gosto e preciso ganhar a minha grana, mas faço isso de uma forma diferente. Faço isso de uma forma um pouco mais holística, pensando não só em como eu posso escalar naquele processo, vencer naquele processo, mas o porquê que eu estou fazendo aquilo, com quem que eu estou fazendo aquilo, e se fazer só aquilo é algo que me preenche, ou se eu preciso colorir o meu tempo com outras coisas, né? E nesse momento eu percebi que tinha algo de retribuição, né, que precisava acontecer, né, de devolver um pouco dessa experiência ou dessas experiências que precisava acontecer. E aí eu acho que automaticamente o meu olhar se voltou para dentro, se voltou para como que eu me comporto com as pessoas, e comecei a ter uma preocupação muito maior com as pessoas, né? De, seja no trabalho ou na vida, sempre que alguém me pedia alguma ajuda ou alguma coisa, eu me dedicar para aquela ajuda de uma forma mais plena, mais presente, sem estar naquela correria do WhatsApp, da reunião, e, cara, qual é o problema que está na minha frente, o que o Jaime está me pedindo, o que essa pessoa está me pedindo, e deixa eu dar uma atenção diferente para isso. E o engraçado, Jaime, é que nesse processo, as pessoas no meu entorno perceberam essa mudança. Né? Assim, cara, alguma coisa aconteceu com o Zé, tem alguma coisa acontecendo ali, eu não sei exatamente o que é, mas alguma chavinha mudou. E da mesma forma que eu encontrei mais prazer em servir, né, com essa experiência, no trabalho e fora, automaticamente as pessoas também começaram a me buscar mais. Vendo que tinha um olhar diferente sobre esses problemas, mais pessoas começaram a me procurar para pedir ajuda com alguma coisa, seja no trabalho, seja na vida. E esse negócio se mostrou um baita parque de diversões, Jaime, um baita parque de diversões. Como eu falei, eu ainda sou executivo, eu ainda trabalho, mas seja no trabalho ou seja fora dele, eu hoje também me alimento de ajudar pessoas na resolução dos seus problemas, contando sobre os meus problemas, contando sobre as maluquices dessa minha vida internacional e quantos problemas eu tive que encarar e resolver. E isso se mostrou se mostrou algo bastante poderoso, que eu vi que as pessoas voltavam com agradecimentos ou com mais perguntas, ou aprofundando nesses conceitos. Mas voltando para o início da pergunta, o grande barato foi olhar para mim mesmo e perguntar: o que eu estou fazendo? Por que é que eu quero ser CEO dessa empresa? Por que é que eu quero dedicar essa quantidade de horas nesse projeto? E no momento que esse porquê começou a ficar claro, o que eu deveria fazer também ficou claro, né? Quando a pergunta fica clara, a resposta fica óbvia, né? Eu gosto de pensar assim, né? Então, toda vez que eu estou trabalhando um tema, seja no trabalho ou na vida, eu hoje gasto muito mais tempo na pergunta do que na resposta. Né? Então, em vez de sair na loucura tentando responder as coisas, eu paro, né? O que eu quero responder aqui? E aí o desenrolar disso acaba sendo muito mais gostoso. Acho que foi por aí, Jaime. Eu era um bonde sem freio, cara. Eu era um bonde desenfreado, descendo a ladeira, querendo ganhar, não queria perder nem sinal de trânsito. Eu era assim no esporte, ultra competitivo, fui assim na minha carreira, ainda sou muito competitivo e acho que a competição tem o seu papel, tem a sua importância, mas o pensar no porquê, eu acho que gradativamente começou a tomar um lugar maior, e esse lugar maior se manifestou no trabalho e na vida. E eu estou nessa busca ainda, cara. Eu estou respondendo ainda essa pergunta, e eu acho que esse é o grande barato. Esse é um jogo de você se ver eternamente como aprendiz. Né? Então, estou nesse jogo. Bacana, Zé, que o que a gente precisa entender a partir disso que você está falando também é que não tem por que ter medo ou ter vergonha de ser competitivo. A gente está vivendo num mundo muito melindroso, né? Um mundo que todo mundo fica tateando muitas coisas. Em especial, tem uma frase que eu falo que está até no meu segundo livro, Empatia Todo Dia, que eu falo que não existe filtro para a alma. E um amigo meu chama de inteligência emocional fake, que a gente faz de conta que está tudo bem, a gente faz de conta que tem controle, a gente faz de conta que ressignificou as coisas na vida, mas na verdade a gente continua com o mesmo modelo mental. A gente não quer saber muito sobre as pessoas, a gente não quer saber muito dos problemas dos outros.
Eu acho que quando você estava falando aí, eu lembrei muito do professor Clóvis de Barros Filho, quando ele explica a jornada do amor nas palestras que ele fala sobre isso. Ele já fez várias palestras sobre isso, e ele sai lá de Platão e vai para o amor ágape de Jesus, quando ele fala que o amor em Platão é o desejo, são as coisas que a gente não tem, a gente ama aquilo que não tem. Ele vai para Aristóteles quando fala do amofilia, que é o amor pela alegria daquilo que se tem, que quando você observa direitinho a alegria pelo que se tem e o desejo pelo que não tem, parece que tem um conflito muito grande. Ou você ama o que você não tem, ou você ama o que você tem. Mas na terceira fase do amor, da perspectiva que ele explica, que é o amor ágape, o epicentro, o deslocamento do amor deixa de ser o que me alegra, o que eu desejo, e passa a ser o outro. Então, quando você fala que quando começou a se perguntar do seu tempo e começou a observar a tua jornada e dizer como é que eu devolvo, esse devolvo aí foi quando você parou de pensar no o quanto eu estou competindo para eu ganhar, o quanto eu estou trabalhando para ter um sucesso, para agora o quanto eu vou entregar para o outro ganhar e o quanto eu vou entregar para o outro ter sucesso. Então, provavelmente a tua jornada foi uma jornada de mudança daquilo, do amor pelo que se fazia, se transformou, deixou de ser o amor eros, que era o que eu não tinha, que eu queria ter, me transformar em um provedor. Aí depois você passou a amar e ter muito orgulho da tua carreira e dizer, cara, isso aqui tá muito bom, igual aquela música lá do Luiz Gonzaga, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. E aí você passou a dizer, cara, eu vou entregar isso aqui de volta para alguém. E olha, a gente fala em ressignificado, a gente pensa logo nas mensagens e frases de autoajuda, a gente pensa naquela característica mais humana da gestão ou até mesmo das ciências humanas, mas ressignificar, você acabou de falar uma jornada, eu usei um exemplo de filosofia para resgatar a forma como a gente ressignificou. Mas eu queria fazer uma provocação aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo tem a chance, tem o privilégio, eu diria até, de parar e dizer, cara, eu vou mudar as coisas como eu estou fazendo hoje, eu vou mudar de trabalho. Eu sou engenheiro químico, hoje sou educador. Formação de engenheiro químico, me transformei em educador. Nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer essa transformação. Então, parece que é um pensamento que a gente não consegue multiplicar para todas as camadas do mundo corporativo. E talvez aqui no Guia de Sobrevivência a gente precise falar com as pessoas que estão começando ou que estão aprisionadas na base da pirâmide, Zé. E o que você acha sobre isso, cara? Cara, acho que é um tema que tem que ser tratado. Tem que falar dele para não ter hipocrisia. Eu, quando comecei a fazer essa mudança mais radical, eu já estava no alto da estrutura corporativa, eu já tinha vencido aquelas necessidades higiênicas de sobrevivência, de casa, de comida, eu já tinha vencido essa fase. Se você não vence essa fase, essa conversa é muito difícil, Jaime. Eu lembro, por exemplo, que assim que eu saí da faculdade, ainda no meu um dos meus primeiros empregos, eu tive esse questionamento filosófico, porque eu gostava do tema de educação. Eu era professor particular de matemática e física e depois caí no mundo corporativo depois de me formar como engenheiro. E eu lembro de comentar com um chefe que eu tinha, de falar assim, olha, me causa algum desconforto eu ter estudado tanto e hoje estar aqui fazendo esse trabalho, que é um trabalho que eu tenho dúvida se vai mudar o mundo, né? Eu vou botar esse produto lá na prateleira, vou ganhar dinheiro, a companhia vai crescer, mas eu acho que outras pessoas poderiam fazer isso tão bem quanto eu. Não sei se eu vou mexer tanto o ponteiro, mas talvez, se eu usasse esse meu talento, esse meu estudo para investir, por exemplo, na educação do Brasil, em alguma coisa mais imediata, será que não seria uma utilização mais nobre do meu tempo e da minha vida? E o que eu ouvi desse chefe foi, segura esse assunto, cara, não fala muito disso no escritório não, que não vai te fazer bem. Segura esse assunto, ganha a tua grana e daqui a 10 anos você pensa nisso. E eu hoje olho para isso, não olho com crítica. Talvez aquele tenha sido um bom conselho, de uma forma que poderia ser mais polida, mas não foi um conselho ruim, foi um conselho de um sobrevivente para outra pessoa que precisava sobreviver. Aqui como é o tema de sobrevivendo no mundo corporativo. Então foi um momento da minha vida que eu precisava ter foco. Eu ainda não era coisa alguma. E para você não ser ninguém,
que é esse movimento que eu estou falando de sair do topo da pirâmide, talvez ir para um ambiente menos glamuroso do que de ser CEO, para não ser ninguém, você tem que ter sido alguém em algum momento. E mais uma vez, os grandes pensadores também falam disso, né? Quando você vê a lógica do macho alfa de Nietzsche, né? Pô, começa no camelo, né? Que é o cara que carrega as dores do mundo, carrega o peso do mundo, trabalha, vai empurrando as coisas para frente, achando que está resolvendo o problema do mundo. Esse era eu lá atrás, camelo, tendo que resolver a minha vida, carregando o máximo de peso que eu pudesse carregar. A segunda fase, que supera a do camelo, segundo Nietzsche, é a do leão, né? O leão vai para a vida para vencer. Por quê? Só para provar que ele é capaz. Para provar aquela questão do macho, do predador, e ele consegue. Mas não é um negócio que beneficia o sistema. E a última, né, é a criança, que é aquela que traz a beleza e a doçura para o mundo e que ameniza as dores. Ele não quer nem carregar o peso, nem vencer por si só. Ele quer melhorar o sistema. Essa é a fase máxima do macho alfa, de acordo com Nietzsche, né? Então, foi preciso ser camelo, foi preciso ser leão, para em algum momento você discutir a possibilidade de ser uma criança no seu espírito. Então, esse processo, está tudo bem com ele. Está tudo bem se você está metido hoje no trabalho e caindo dentro, amarradão. Não tem nada de errado nisso. Quando esse incômodo começa a acontecer e você dá espaço para ele, ele naturalmente também tem que ter o seu lugar. Então, e para quem está aprisionado nisso e sente esse desejo, né, é mais difícil mesmo, Jaime. Não vamos cair aqui no lugar comum de não, mas você tem que fazer, tem que acontecer. Cara, a realidade de cada um é a realidade de cada um. Se eu não me engano, foi você que falou outro dia, né, que as felicidades são iguais, mas as tristezas são diferentes. Cada um que está vivendo ali na sua dor tem a sua particularidade do que é a sua dor. Eu tenho a minha, você tem a sua, e cada um tem a sua individual. Mas eu acho também que, apesar disso, eu vejo todo dia casos incríveis de pessoas que têm uma condição financeira muito mais apertada do que a minha e fazem coisas mais incríveis do que eu. E isso me inspira. Então, eu ouvi, por exemplo, de uma pessoa que me aconselha, que eu adoro, que é a Sônia Costa, que é uma terapeuta, líder espiritual, uma pessoa incrível daqui de São Paulo, e eu estava conversando um pouco com ela sobre as viradas da vida, as coisas que são possíveis, e ela falou, Zé, muito cuidado, né? Muito cuidado com essas viradas muito grandes. Cuidado, vá construindo o novo sem largar o velho. Você é capaz. Você consegue dar um espacinho da tua agenda para botar só aquele tijolinho, se testar. Porque essas viradas muito grandes, às vezes, fazem a gente se perder no caminho. Apesar de eu ter dito, com alguma crítica a mim mesmo, que eu era hiperfocado na vitória, mas aquela vitória me dava um norte, me centrava, me equilibrava. Eu achava que eu sabia para onde eu estava indo. E nesse achar, eu me orientava. Em algum momento eu percebi que eu não sabia. E aí eu busquei um outro norte. E gradativamente eu fui colocando esse tijolinho ali. Então, por exemplo, hoje eu tenho alguns clientes que se consultam comigo. E eu converso com eles de tempos em tempos, quase como um terapeuta do mundo corporativo. Né? São alguns CEOs que vêm conversar comigo. E a pergunta é sempre a mesma. Como é que eu faço para ser o melhor CEO? E a gente fala sobre isso. E eu não dou a resposta. Já para começar aqui, eu trabalho muito na pergunta. E a resposta a gente constrói juntos. Mas esse foi um trabalho que eu comecei a fazer sem deixar o meu lado executivo de lado. Então, eu fui construindo essas pontes para começar a espalhar esse conhecimento de uma forma mais democrática, de uma forma mais holística, e falando de assuntos que não eram só a bateção da meta, ganhar aquele dinheiro, dobrar aquela empresa, era de melhorar a pessoa e o ambiente, e esse negócio foi organicamente crescendo. E hoje eu faço parte de um conselho, eu ajudo algumas dessas pessoas, e ainda sou executivo. Eu achei espaço na minha vida para ir fazendo essas coisas, e tem um monte de coisa que eu quero fazer ainda. E no ressignificar, as minhas metas vão mudando. Então, por exemplo, uma meta enorme que eu tenho, que eu acho que ainda tem uma avenida de coisa para fazer, é de ser um melhor marido. Então, aqui sendo ultra sincero, eu acho que tem um monte de coisa que eu posso fazer para ser um melhor marido que eu ainda não consegui. E eu estou tentando botar um tijolinho ali, e depois eu boto o outro tijolinho. Opa, não sei o que aconteceu aí, mas apareceu um tijolinho.
Mandaram balão para você ser o melhor marido, cara. Olha, te deram Exatamente, exatamente. Então, eu acho que não tem resposta, tá, Jaime? Queria eu poder ter uma resposta aqui para todo mundo que está mais preso, como você falou, nessa base da pirâmide, de como se libertar. Mas essa libertação, tipicamente, ela está dentro da gente, né? Da gente não acreditar que a gente tem tempo, da gente não acreditar que a gente tem as ferramentas, da gente não acreditar que a gente é capaz. Mas eu acredito na capacidade plena do ser humano e cada dia eu vejo pessoas que tiveram uma história mais difícil que a minha, uma educação mais rasa do que a minha, um histórico profissional menos vasto do que o meu, que conseguem fazer coisas que eu invejo. Invejo de forma positiva, né? Invejo de, cara, como eu gostaria de saber fazer aquilo. A Sônia é uma delas. Uma história incrível, de humildade, de luta, de altos e baixos. E ela faz coisas que eu falo assim, cara, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho que aprender muito com essa mulher para chegar lá. E ela foi botando os tijolinhos dela ao longo do tempo e chegou onde ela chegou hoje. Então, eu não tenho a resposta, mas eu tenho um caminho. O caminho é começar, dar um primeiro passo e sair um pouco da retórica, de ficar, pô, mas seria bom, poderia fazer aquilo. Cara, gasta meia hora na semana, meia hora no mês. Leia aquele artigo, leia aquele livro, converse com aquela pessoa, visite esse orfanato, bate um papo com o Jaime. Foi mais ou menos assim que a gente começou. Eu estava um dia em São Paulo, resolvi te ligar para tomar um chopp, porque eu queria me inspirar na tua história. E te perguntei, Jaime, como que você fez isso? Que curva de rio foi essa que você pegou? Que hoje você é autor, desenvolvedor de conteúdo, ajuda os outros, está numa pegada de educação que eu admiro, e outro dia você estava nessa maluquice corporativa que eu ainda estou. Então você me inspirou. Mas o primeiro passo quem deu fui eu. Eu decidi investir aquele tempo em falar com você e ser humilde de aprender contigo. Então, eu acho que é por aí, sem querer dar a resposta para algo muito complexo em poucos minutos, mas o caminho é bote os pés na água. Em algum momento, você atravessa o rio. Cara, Zé, eu estava pensando aqui, sempre que eu te escuto, né, minha cabeça vai tomando outras proporções, eu vou pensando em uma série de coisas, por isso que eu já comecei falando que 30 minutos era muito pouco para a gente falar sobre tudo que a gente tem para falar, mas uma das coisas que me preocupa como CEO, né, hoje da Educa, a gente nos bastidores aqui, gente, um pouquinho antes de começar, eu falei, Zé, eu preciso conversar contigo. Tem uma coisa que está me incomodando muito, cara, porque eu sou procurado por muitas outras empresas, outras startups também, eu estou dentro de um ecossistema aqui, via de regra as pessoas me procuram, eu fico frustrado porque boa parte do tempo que eu emprego para atender outras empresas, as conversas nunca passam do primeiro, do segundo encontro, as pessoas ficam com demandas para fazer, elas não conseguem executar, e aí já vem uma resposta muito clara do porquê algumas startups não decolam, né? Porque a capacidade de execução não está na mesma capacidade da criatividade, ou do sonho, da inspiração. O sonho também exige transpiração. A gente aprendeu isso também, né? No sonho grande da Ambev, né, Zé? E isso me frustra um pouco, mas ao mesmo tempo os convites continuam chegando e acaba que isso vai me angustiando um pouco emocionalmente. E automaticamente isso me lembra do quanto um dos maiores temores que eu tive no mundo corporativo era do quanto eu me tornaria uma pessoa mais fria, mais dura, o quanto eu teria que ser um pouco o bad man para poder fazer as coisas funcionarem. E eu tinha muito temor de que isso me transformasse numa pessoa que eu não era, mesmo sabendo das coisas que eu precisava fazer para poder alcançar resultados. Por que esse temor, Zé? Porque ao longo da minha carreira como gestor, eu tive muitos dissabores. Talvez você tenha encontrado mais dissabores do que eu, que você foi muito mais longe, você rodou várias organizações e participou de momentos de organizações complexos, aquisições, fusões, transformação de modelo de cultura, que é muito difícil. Tive a oportunidade de fazer isso uma vez e não é doloroso. E no meio do caminho, eu me desapontei muito com algumas pessoas. E os maiores desapontamentos aconteceram com as pessoas que eu apostei, com as pessoas que eu coloquei no colo, com as pessoas que eu procurei inspirar, que eu dediquei tempo. E não eram traições pessoais, eram traições corporativas, eram situações que você nem acreditava
que as pessoas talvez abandonassem o projeto no meio do caminho, ou transgressões morais mesmo que aconteceram. E isso sempre me colocou naquela situação, cara, o quanto eu tenho que ser bom, um líder humano, mas ao mesmo tempo eu tenho que calibrar isso com um olhar um pouco mais, digamos, maldoso ou mais apurado para poder entregar o que precisa ser entregue, para fazer com que a companhia, a empresa cresça, a empresa entregue resultados, como é o caso hoje da Educa, e as pessoas sempre vão te olhar, por alguma razão as pessoas vão sempre te olhar da forma que elas escolhem te olhar, não é uma escolha tua. Então, como é que você equilibrava isso? Porque eu acho que isso mexe bastante comigo, talvez mexa também com outras pessoas que têm história para contar aqui para a gente. Pô, muito boa pergunta. E a primeira, para começar, ser CEO é difícil pra cacete, Jaime, por causa de coisas como essa. Há muito tempo que eu saquei, principalmente na China, e eu falava isso com meus liderados, o lugar do líder é o cinza. Se você quer ser líder, você não pode esperar o preto ou o branco. Você não pode esperar decisões fáceis. Porque as decisões fáceis, o processo vai cuidar dele. A companhia vai cuidar dela. Então, quando chega nesse lugar do líder, o lugar é o cinza. Não vai ter preto e branco. E dentro desse trabalho, seja no meu trabalho aqui na Remessa, seja com meus clientes mais nessa parte consultiva, né? Essa é uma pergunta muito constante, que aconteceu ontem. 2 desses meus clientes me fizeram perguntas parecidas, né? De falar assim, pô, Zé, como que eu não sou um líder muito diretivo, muito autocrático, muito no micromanagement, e como que eu não viro um pudim? Eu converso com muita gente que é startupeiro, né? E o startupeiro tem isso, como são líderes técnicos, às vezes ele tem que entrar no negócio e empurrar a operação. E se ele, é muito condescendente, eles têm medo da empresa não decolar e do cara ficar muito soft. E a resposta foi, cara, você tem que ser as duas coisas. Você tem que ser as duas coisas. O bom líder vai oscilar entre uma coisa e outra. Vai ter momentos que você vai ter que entrar na sala e falar, vamos para a direita. Acabou, vamos para a direita. Eu já ouvi todo mundo, já entendi, e é para lá que a gente vai. E você vai assumir esses riscos, inclusive vai assumir o risco de ser diretivo demais. Tá tudo bem, é por isso que você recebe mais. E vai ter momentos que você vai ter que ser super-humano e botar o seu coração na mesa e correr o risco de ser frágil, vulnerável e ajudar aquela pessoa que está ali com você. Como que você vai decidir qual é o momento? É na hora. E nessas horas eu sempre me lembro de um autor que eu adoro, né, que é o Krishnamurti, né, que é você se libertar do saber, né, se libertar daquilo que você estudou e conheceu até aquele momento, para que aquilo não crie uma cortina de fumaça e que impeça você de ver o ser humano que está do outro lado. Então, no momento de você decidir largar essa máscara, né, de CEO exato, de CEO que sabe para onde vai, para assumir, estou em dúvida, ou para assumir, deixa eu ouvir esse cara aqui num problema humano e chorar junto com ele, abraçar, e você tem que sentir esse negócio. Não tem cartilha, Jaime. Pode ir para Harvard, pode ir para a casa do cacete. Não vai ter cartilha para isso. Nunca haverá. Isso é o que vai seguir nos diferenciando da máquina. Não ter uma resposta exata para problemas diferentes que vão aparecendo em circunstâncias diferentes. Você tem esse sentir e tem que agir ali na hora. O bom líder, o bom CEO, ele é diretivo, ele é assertivo quando precisa. E sabe sair de campo, deixar o time jogar e voltar para o campo e ser humano, vulnerável, reconhecer seus problemas com a sua equipe e mostrar para eles que o líder é humano também e que está tudo bem. No momento que eu decidi reconhecer essa minha humanidade e ser muito verdadeiro com o meu time, eu me tornei um líder melhor. As pessoas começaram a sentir uma atração gravitacional, que foi isso que eu falei das pessoas olharem e falarem assim, cara, alguma coisa aconteceu ali com o Zé. Alguma coisa está diferente. Tem uma agenda nova. Tem uma conversa nova acontecendo que não é só business. Não é esse cara que você falou lá de trás, da matemática, do planejamento, das exatas. É um cara que entende esse jogo das exatas, mas entende que isso não resolve tudo. Entende que no final do dia é alguém que vai executar. E esse alguém, eu sei lá o que está acontecendo na casa dele. Eu sei lá de qual é o background cultural. Na China, por exemplo, eu tive que tomar um banho de humildade para reconhecer que eu não sabia nada das pessoas com quem eu estava falando. Eu não sabia nem a língua. Então tinha que ter uma dose de humildade e uma dose de coração
na conversa para que eu pudesse julgar ali no momento, o momento de ser frio e o momento de ser quente. Então, essa semana eu tive que desligar pessoas, por exemplo, Jaime. Uma bosta. Esse é o meu papel, sou pago para isso. E na conversa, você tem que decidir como que eu vou fazer isso agora? De uma forma fria ou de uma forma humana? Eu tento ser o mais humano possível, no limite do que é possível. Mas é isso aí. Não é fácil ser CEO. Essa é a primeira coisa. Não é fácil ser líder. Então, para quem não quer viver dilemas, para quem não quer viver na dúvida, para quem não quer viver no cinza, não seja líder. Se você quiser ser líder, você vai ter que esticar esse teu lado, tanto numa ponta quanto numa outra. Você vai ter que ser bom tecnicamente, mas você vai ter que se tornar super-humano para compreender as fragilidades e superpoderes daqueles que estão no teu entorno. Isso requer tempo, requer equívocos, requer humildade, e é uma construção constante, não acaba. É se colocar numa posição de aprendiz para sempre. Como eu te falei, eu abri a pergunta de o que quero fazer com o meu tempo, as respostas estão chegando devagarinho. E aí novas perguntas estão aparecendo. Mas viver na dúvida foi uma decisão que eu tomei. Eu não vivo mais nas certezas. Eu não faço mais planos miraculosos, planos muito grandes. Cara, eu vivo na dúvida. E o plano vai sempre mudando um pouquinho e se ajustando. Esse foi o meu caminho, Jaime. Eu não sei se tem livros que falam sobre isso, eu não sei se tem uma certeza absoluta nesse tema. Mas essa foi a certeza que eu encontrei e que me deixa pleno na conversa. Um dia eu sou o Zé mais vulnerável, mais humano, que vai abraçar, que vai chorar junto, que vai vibrar. E vai ter um outro dia que eu vou ter que ser um pouco mais marcial. Esse é o nosso trabalho. Bacana, Zé. Eu estava lembrando uma conversa que eu tive com um colega, né, numa das empresas que eu já trabalhei, e ele falou, a gente estava no almoço e ele falou assim, Jaime, essa tua visão humana do mundo corporativo ainda não é a realidade no Brasil. Isso não acontece aqui. Talvez fosse legal você considerar ir para o terceiro setor, talvez fizesse sentido você se dedicar a palestras ou ir, sei lá, trabalhar numa fundação, alguma coisa assim. E aí eu falei pro cara, o seu pensamento está completamente equivocado. Sabe por quê? Porque lá já está pronto. É o mundo corporativo que precisa de humanidade. É aqui que tem um trabalho a ser feito. E aí, hoje eu estou no ecossistema Anima, né? Estou até aqui no Learn Village, que hoje está completando 3 anos, né? Um ecossistema de educação, tem empresas inovadoras, e aqui na Anima se respira muito essa questão do humanismo, né? À toa que o nome Anima, né? Que quer dizer tanta coisa, quer dizer alma, né? Já diz muita coisa, mas eu fiquei muito surpreso que logo que aconteceu a pandemia e teve uma grande conexão com todo mundo, a gente teve a oportunidade aqui com o Daniel Castanho, mesmo, que é o Sherman aqui da Anima, e tantas outras pessoas começaram a estudar filosofia juntos. E aí, cara, para minha surpresa, o HSM Now, que é o evento hoje, que vai até acontecer agora em breve, ele estava acontecendo um retreat, e nesse retreat que estava falando era sobre espiritualidade no mundo corporativo. Não à toa, pouco tempo depois a gente começou a falar, eu e você, e eu vi que você estava num caminho muito parecido dessa ressignificação, de entender o mundo com não usando a palavra propósito, mas com esse significado para as coisas que você fazia. E eu falei, olha, tinha muita coisa fora de onde eu estava que já estava acontecendo, muita gente pensando muito parecido, e eu fiquei super feliz de ter te encontrado, ter encontrado também o Geraldo Camargo, né, cara, que é um cara em referência, um mito da época da Ambev, uma pessoa que não só inspira e lidera, continua liderando, mas também uma pessoa que hoje ajuda muita gente de forma direta e indireta, inclusive na física. Então são pessoas como essas, que inspiram como líder, inspiram também pelo coração e que nos dão, né, essa necessidade, esse desejo de ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Então, obrigado, Zé. Queria que você trouxesse aí as últimas considerações para a gente concluir esse momento. E, mais uma vez, poxa, assim, a gente só tem a agradecer pela presença aqui, de trazer esses insights. Eu tenho certeza que quem está assistindo, quem vai assistir, vai aproveitar muito. E, Zé, só gratidão. A palavra contigo para a gente concluir o Guia da Sobrevivência no Mundo Corporativo de hoje, episódio número 2.
Pô, maravilha, Jaime. Pô, eu acho que assim, um recadinho final meio simples aqui, né? Eu tive muitas dúvidas antes de sair do armário e começar a falar sobre esses temas, né? Eu tinha medo do preconceito que isso pudesse causar, tinha medo que alguém pudesse ver isso como bruxaria, né? Como um assunto muito soft, tinha medo que alguém pudesse ver que eu estava virando um pudim. E eu fui ganhando coragem para fazer isso, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui é, voltando até para essa questão que a gente falou, como libertar como essas pessoas que talvez não conseguiram, não conseguem trazer isso para a agenda, requer coragem. Requer coragem, não é fácil. Você está ali rodeado no seu ambiente, nas suas certezas, no seu processo, e em algum momento você tem que sair desse lugar. É desconfortável. Não existe crescimento dentro da sua zona de conforto. Então, essa expansão do pensar, ela dá uma incomodada, e você tem que ter coragem de dar esse primeiro passo. E esse também é um movimento de muita humildade, né? Porque você sai de um lugar onde você tem alguma dominância sobre o tema, né? É confortável ser executivo para mim. Eu sei jogar esse jogo, né? Fazer isso aqui é mais desconfortável. Esse é um tema mais difícil. É mais gostoso, ele me chama, mas ele é mais difícil. Então, essa combinação de coragem com humildade é que eu acho que dá esse caldo, sabe, Jaime? Para a gente trazer para o mundo corporativo essa conversa, que eu acho que é onde ela precisa mais realmente. O terceiro setor já é o drive, então ali não vai ter um grande delta, mas no mundo corporativo haverá um delta, né? A luz faz mais impacto nas trevas, né? É onde ela não está. Então, você trazer essa iluminação e ser um veículo dela, né? Não trazer, porque a luz não sai de mim, é só um veículo, né? Eu tô falando sobre coisas que eu vi de outras pessoas, aprendi com outras pessoas. Como eu falei, um dos pontos de início foi contigo, foi um papo contigo num botequim, perguntando da vida, né? Então, tem que ter uma certa dose de coragem, porque cada um de nós, nas suas experiências individuais, tem uma enciclopédia da vida para compartilhar. E quando a gente consegue fazer isso com amor, organizando os temas certinho, falando o que é apropriado em cada hora, se tirando da conversa e colocando o outro no centro, isso acontece, isso toca o coração das pessoas. Então, é esse jogo, coragem com humildade, né? Que eu acho que é um jogo que eu estou aprendendo a jogar, né? Me colocando nesse papel de aprender com tantos outros, né? Estou me divertindo, Jaime, estou no processo, tomara que a galera goste aí do que está ouvindo. Que bom, Zé. Então, gente, aí eu vou aproveitar antes de concluir aqui e aproveitar para dizer uma coisa para o Zé, para vocês terem uma ideia como é que funciona essa questão de inspiração. Eu vou até, Zé, tomar liberdade aqui, já que a gente falou da questão de falar das coisas sem qualquer, mostrando a vulnerabilidade, mostrando quem a gente é, que a gente não é só uma coisa, nós somos várias coisas. Você estava falando aí, eu lembrei de uma frase do Francisco de Assis, que era, né, a segunda figura mais importante, mais ilustre do cristianismo. Francisco de Assis dizia: pregai o evangelho e, se precisar, use palavras. E aí eu lembrei dessa frase porque nesse dia que a gente se encontrou, você chegou lá todo suado e tal, e a gente se encontrou aqui na Vila Mariana. Você veio de Moema, que é onde eu moro hoje. E aí eu falei: pô, Zé, você tá todo suado, cara. E aí, o que é? Não, eu vim a pé, Jaime. E aí, cara, quando cheguei em casa, falei para minha esposa, eu falei: cara, o Zé, como é que foi a conversa? Foi ótimo, foi maravilhosa, mas tinha um monte de coisa que o Zé falou lá, minha cabeça ficou, cara, e outras coisas que você me falou, inclusive que depois a ciência começou a falar a respeito e tal, você sabe, de questão de cura, de saúde mental, que a gente conversou, mas me chamou muita atenção que eu falei: ele veio a pé, eu falei para a Catarina. E aí, por que ele falou ele veio a pé? Eu digo: cara, a gente precisa fazer mais as coisas a pé. Eu estava lendo o livro do Churran na época, que Churran falava, não lembro exatamente qual que era, né, que eu já li quase toda a obra de Churran, e ele falava da questão da observação, de que a gente precisava aprimorar o nosso olhar, às vezes a gente não olhava nem o caminho que a gente trilhava, e quando você falou eu vim a pé, eu falei: cara, eu preciso passar a andar mais, fazer mais as coisas andando, me esticar mais. E aquilo já foi uma primeira transformação que você provocou, e você vê, talvez seja uma coisa que você nem sabe. Eu estou aproveitando para falar e deixar a dica para a turma aqui. Gente, o Zé veio de Moema para Vila Mariana, veio a pé, e eu falei: poxa, a pé, cara, veio de Uber, veio de... Não, vim a pé, cara. Então, eu achei isso incrível. Então, talvez a gente não precise só tomar água, usar filtro solar, a gente precisa andar mais a pé, viu, Zé? Então, fica
a dica aí, obrigado também por essa transformação. Queria agradecer todo mundo que está aqui no LinkedIn assistindo Guia da Sobrevivência no Mundo Corporativo, episódio 2. Falei hoje com o Zé Dias, essa pessoa incrível, brilhante, que é CEO da Remessa Online, mas já tocou empresas no mundo inteiro, um cara que é transformacional. Essa história aqui do AP é o mínimo de transformação que ele é capaz de promover. Ele é conselheiro, além de CEO, ele é conselheiro de algumas empresas, inclusive de pessoas ilustres, que eu não vou falar o nome aqui agora, porque eu não pedi autorização para ele falar. Então, Zé, obrigado. Pessoal, até a próxima. Daqui a 15 dias a gente volta com outra pessoa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Valeu, abraço, até mais.